Pois é, tá feia a coisa, né? E tá ficando pior. Há uma aposta generalizada no conflito e no agravamento do conflito, enquanto os Estados Unidos e a Europa investem nessa coisa de sanções, os russos não parecem se importar muito com isso, só aumentam a carga e os bombardeios em cima dos ucranianos, né? Enquanto os Estados Unidos e a Europa diz para o Zelensky, vai que é tua, Zelensky, né? Te vira aí e tal. Enquanto isso, vendia 600 milhões de dólares em armas para os coitados dos ucranianos. Foi dessa maneira que essa ajuda, entre aspas, digamos assim, do mundo ocidental, a aflição por que passa os ucranianos. Mas eu também gostaria de, antes de a gente avançar sobre esse assunto, fazer aqui uma saudação que já fiz mais cedo no programa Jornal Gente. Eu gostaria de saudar todas as mulheres do grupo Bandeirantes de Comunicação e através delas ou por meio delas chegar a todas as nossas ouvintes e as mulheres do Brasil, sobretudo, nesse Dia Internacional da Mulher, que é um dia que, sobretudo, que marca muitas lutas, né? Como você viu, Cris, eu também tive muita sorte com minha sogra. Uhum. Infelizmente ela já faleceu, mas foi uma sogra estupenda. E esse dia também tenho as minhas mulheres, minha filha Clarice, minha mulher Thaís, jornalista, Valente, as duas são jornalistas, e enfim, a gente fica aqui na expectativa de participarmos todos juntos na construção de uma sociedade sem discriminações, né? Sobretudo das mulheres, imagina, né? Uma coisa de um atraso isso monumental, sem contar a própria violência doméstica, a violência por meio do feminicídio. Imagina que o Superior Tribunal de Justiça ontem julgou um caso muito curioso, que a gente fala em violência doméstica e só imagina que é o companheiro ali agredindo a companheira, né? Ou que deveria ser companheira de vida, né? Os caras mais fortes acabam tudo de pinto pequeno, né? Começam a agredir as mulheres e tal, em razão dos seus recalques, inclusive. Mas assim, tem um sujeito que foi, por ordem judicial, retirado de casa, né? Exatamente em razão de medidas protetivas em favor da irmã dele. São dois adultos já de certa idade, dividem a mesma casa, tem a propriedade da casa partilhada, né, compartilhada. O que é que ele fez? Ele foi expulso de casa porque ele espancava a senhora, a irmã dele, o tempo todo, né? E aí ela recebeu essa medida protetiva, ele foi expulso de casa por ordem judicial. Você sabe o que ele fez? Ele entrou na justiça com uma ação cobrando o aluguel da irmã que ele espancava. Você vê o tipo o sujeito assim está tão senhor de si, de que ele espancava aquela coitada porque ele tinha o direito, entre aspas, de fazê-lo, né? Que acaba chegando às raias desse absurdo de tentar auferir algum tipo de vantagem dessa situação. O país, o Brasil, vive ainda os primórdios, né, dessa luta, né? E tomara que isso não demore muito para que estabeleçamos uma sociedade baseada no respeito mútuo, né? No respeito de todos para todos, com igualdade e com dignidade. Exato. A gente faz aqui enfim, a gente está diante de uma situação muito ruim, né? Para o mundo todo, com esse conflito voltando aqui à vaca fria, do conflito da Ucrânia, e a gente percebe que o Brasil, né, é iminente o reflexo dessa crise, o primeiro reflexo do ponto de vista da economia, que é no preço dos combustíveis, né? Os acionistas da Petrobras estão absolutamente enlouquecidos com a ideia de aumentar o preço dos combustíveis na proporção que eles sonham, né? Eles só não têm sido mais ousados nisso, porque eu espero que eles estejam envergonhados do lucro que fabricaram e do qual se beneficiaram do ano passado de 106 bilhões de reais, né? Não dá para o país não tem como suportar uma coisa como essa. Uma situação de crise econômica, ter uma estatal fazendo pose de empresa privada, não pode mexer nisso porque não se pode mexer em empresa privada, então não dá para mexer nisso. Eles se aproveitam dessa situação para expoliar o seu próprio povo, não é?
o povo que, inclusive, passou a vida inteira sustentando, inclusive, os períodos em que a Petrobras deu prejuízo por má gestão ou deu prejuízo porque foi saqueada, foi roubada, como aconteceu nos governos do Partido dos Trabalhadores. Então, essa população que foi chamada a pagar a conta, né, a cobrir o rombo durante décadas de existência da Petrobras, agora está sendo explorada pela Petrobras da maneira mais desavergonhada, mais indecorosa que se pode esperar. Então, o que nós, população brasileira, precisa e exige é uma solução para isso. Eu não sei o que é que eles vão fazer, se eles vão compensar, tirar dos dividendos do acionista majoritário ou de todos os acionistas o dinheiro para suportar o aumento dos preços dos combustíveis. Não sei o que eles vão fazer, mas algo tem que ser feito. Não pode ficar numa situação em que os caras já estão reclamando o aumento de 35% a 40% no preço do litro da gasolina. 35% a 40%. Imagina essa situação. Né, aplicando aquele princípio de paridade com os preços internacionais e não só, né? Eles usam isso, usam o dólar para aumentar ainda mais, eles usam as obrigações que a Petrobras assumiu para financiar, por exemplo, para contrair empréstimo, para cobrir o rombo da roubalheira do PT. Tudo isso é usado como pretexto, como explicação para aumentar o preço dos combustíveis e repassar a conta para nós. A Petrobras não tem risco algum. E esse lucro, eu sempre gosto de repetir isso, de 106 bilhões de reais em 2021, não há prova mais eloquente de que a Petrobras reajustou seus preços durante todo o ano de 2021 muito além do necessário. Se fosse diferente, não teria chegado a esse número que supera qualquer grande multinacional em termos de lucro, né, lucro líquido. Estamos falando de lucro líquido, né? Isso supera qualquer multinacional, por exemplo, que ganhou muito dinheiro em 2021 vendendo vacina contra a Covid, por exemplo, né? Só para citar um exemplo. Então, há uma grande expectativa em torno disso, há uma intenção do governo, assim, o que o presidente falou para o Paulo Guedes, ou mandou dizer, encontra aí uma solução para segurar esses preços, né? Encontra aí uma solução. A solução não pode ser aquela da Dilma, que segurou artificialmente os preços e depois aquilo acabou explodindo. Então, no colo do cidadão, é claro, porque no colo deles isso não explode nunca. Enfim, não pode ser uma solução que vá resultar mais na frente numa rebordosa para a população brasileira, mas alguma coisa tem que ser feita. Não pode continuar essa exploração imparável, cruel, né, e até criminosa da Petrobras em cima da população brasileira. Pois é, e na sequência aqui dos Bastidores do Poder, a gente vai continuar mergulhando neste assunto. Tem entrevista aqui nos Bastidores do Poder, 5h21.